ensinar mais uma lição sobre o povo de Israel, né? O que aconteceu com eles. E hoje é uma parte muito especial da história. Vocês vão já entender. Mas eu queria cantar uma música com vocês que fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz, no nosso lugar. Nós que merecíamos morrer por causa do nosso pecado, mas Jesus que morreu no nosso lugar para nos dar uma nova vida. E essa música que eu vou cantar seria a música que a gente ia apresentar na Páscoa. Como não deu certo, né? Então eu quero que vocês cantem comigo em casa, certo? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou, vitória sim ganhou, e a destra do seu Pai está, por mim ressuscitou. Quando você crê em Jesus, o seu coração fica diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente, porque não tem mais aquela tristeza, não tem mais pecado dominando seu coração. Vamos cantar agora a música que fala sobre isso, que o coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Então, se você tem um coração diferente, para que você cresça mais e mais em Jesus, o que é que você tem que fazer? Ler a Bíblia e orar. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Nas semanas anteriores, nós aprendemos um versículo, vocês ainda lembram? Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Algumas crianças enviaram os vídeos falando esse versículo e é o que nós vamos ver agora. Jó 42:2. Eu reconheço que para ti nada é impossível, que os seus planos, nenhum desses planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos frustrados.
tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, crianças, na semana passada nós vimos mais algumas pragas. E hoje nós vamos relembrar as que nós já vimos, né, que já passou, e vamos para a última praga, mas antes vamos relembrar. A primeira praga foi a água transformada em sangue. A segunda foi das rãs. Terceira, dos piolhos. A quarta, as moscas. Quinta, peste nos animais, que era todos os animais doentinhos. A sexta eram úlceras. Vocês lembram que são as úlceras? Eram aquelas feridas bem difíceis de sarar. A sétima, uma chuva de pedras. Lembra que destruiu a plantação, todas as plantações, feriu os animais também. A oitava praga, dos gafanhotos, que comeu o restante daquelas plantinhas que ainda tinham, que ainda restavam. E a nona praga foi trevas, né, que ficou 3 dias tudo escuro lá no Egito, mas onde o povo de Deus ficava, ficou escuro? Não, não ficou escuro. Depois de passar todas essas pragas, Faraó ainda não queria deixar o povo de Deus ir. Não queria libertar o povo de Deus. E todas essas coisas estavam acontecendo para que o nome de Deus fosse glorificado. Lembram do nosso versículo? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Nós vimos que os planos de Deus não podem ser frustrados. E era plano de Deus que Faraó tivesse o seu coração endurecido para que depois libertasse o povo de Deus. Então Deus disse que ia mandar uma 10ª praga. E ele mandou que Moisés e Arão fossem lá falar com Faraó. Que praga seria essa? E aqui na Bíblia, em Êxodo, fala sobre essas pragas. Todas essas que nós vimos. E a 10ª praga, Deus anunciou a Faraó através de Arão e Moisés, dizendo assim, olha: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está lá. Vocês sabem o que é o primogênito? É o primeiro filho da família. Por exemplo, da minha família, eu sou a primogênita, porque eu nasci primeiro, certo? Eu sou a primeira filha. Então, o que é que ia acontecer nessa 10ª praga? Todos os primogênitos do povo do Egito iriam morrer. E até o primogênito dos animais também ia morrer. E toda a terra do Egito ia passar por uma grande tristeza, um grande clamor. Eles iam ficar muito, muito tristes. E sabe, crianças, Moisés e Arão anunciaram essa praga para Faraó. Mas mesmo assim, ele não quis deixar o povo de Deus ir. Deus deu uma ordem para o povo dele. A partir daquele momento, seria instituída a Páscoa. O que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam pegar um cordeirinho, uma ovelhinha de 1 ano, sem defeito nenhum, toda perfeitinha, e eles deveriam sacrificar aquela ovelhinha, colocar no altar, e aí pegava o sangue daquela ovelhinha e eles iam passar nos umbrais da porta. O que era isso? Era a parte de cima assim, ó, e dos lados assim, das portas de cada casa lá do povo de Deus. E aí quando eles passassem isso, quando Deus fosse passar no meio do povo, naquela
na hora que fosse da morte dos primogênitos, a casa que tivesse com aquele sangue nos umbrais da porta ia ser livrado o seu primogênito. E então, crianças, eles deveriam fazer isso todos os anos depois que eles saíram do Egito. Para quê? Para que eles se lembrassem daquele livramento que Deus deu para ele. E sabe outra coisa muito importante? É que aquele cordeirinho, todo sem defeito, todo perfeitinho, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, né? Sem nenhuma perninha quebrada, aquilo representava uma coisa muito melhor que iria vir muitos anos depois. Sabe o que era? Era Jesus. E esse cordeirinho todo perfeitinho representava Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho perfeito de Deus. Jesus não tem pecado algum. E o que é pecado mesmo? Tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus, que Deus não gosta. E Jesus não tinha nenhum pecado. Nenhum pecado. E vocês lembram que eu disse que aquele cordeirinho, o sangue daquele cordeirinho ia livrar os primogênitos da morte? Né? Aquela casa que tivesse com aquele sangue ali na porta? Pois é, Jesus derramou o seu sangue para que nós tivéssemos o nosso pecado perdoado, para que nós não ficássemos longe de Deus para sempre, para que nós possamos ter uma nova vida em Jesus. Todos nós temos pecado e o pecado nos afasta de Deus, por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus, para nos livrar de todo o pecado e para que nós pudéssemos ter coração limpinho. Se você deseja fazer isso, se você deseja se arrepender dos seus pecados, deixar de fazer essas coisas erradas e pedir para que Jesus perdoe seu pecado, você pode falar comigo depois, que eu vou lhe ajudar a conhecer mais sobre Cristo, sobre Jesus e o que Ele fez no nosso lugar. E Jesus, Ele não ficou morto na cruz não, quando Ele derramou seu sangue. Ele ressuscitou. O que é ressuscitar? É viver de novo. Ele ressuscitou, Ele viveu novamente. Olha que maravilhoso! O povo de Israel pegaram aqueles cordeirinhos, eles mataram aqueles cordeirinhos, passaram sangue, assim como Deus havia mandado que eles fizessem. E eles fizeram isso. E eles também estavam se preparando para sair do Egito. Porque Deus já havia dito a Moisés que após essa praga, Faraó iria liberar o povo de Deus. Então, eles foram nos seus vizinhos e pediram ouro e tudo assim para que eles se preparassem para esse momento. E o pessoal do Egito, mesmo sabendo que eles eram o povo de Deus, o povo de Israel, eles mesmo assim acharam que isso seria bom, né? E ofertaram, eles deram esses presentes, digamos assim, para esse povo, o povo de Israel. Então, crianças, naquela noite, né, como já havia sido dito antes, cerca de meia-noite, o Senhor passou no meio do povo. E aquelas casas que não tinham o sangue, né, nos umbrais da porta, infelizmente, todos os primogênitos daquela casa, os primogênitos dos animais, todos eles morreram. E assim como Deus havia dito, houve um grande clamor, uma grande tristeza do povo do Egito. E assim, Faraó deixou o povo de Deus ir, para que adorasse a Deus. Sabe, crianças, o povo de Israel tinha passado 430 anos no Egito. Foi o tempo que eles habitaram lá no Egito. Sabe uma coisa muito legal? Sabe quantas pessoas saíram do Egito? Quantas pessoas do povo de Israel? Olha, eu vou ler aqui para vocês. Na Bíblia diz, no capítulo 12 de Êxodo, versículo 37, que cerca de 600 mil homens, apenas homens eram 600 mil, fora as mulheres e as crianças. Imagina um monte de gente que estava ali.
e aquele povo todo saiu para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios, né? E nós vamos ver no restante das lições sobre o povo de Israel, nós vamos ver o que aconteceu após a saída deles lá do Egito. Antes de terminar esse momento, eu queria ver de novo quais foram as pragas que nós vimos. A primeira praga que a gente viu, qual foi a primeira? A água transformada em sangue. A segunda, a praga das rãs. Terceira, piolhos. Quarta, as moscas. Quinta, peste nos animais. Sexta, as úlceras. Sétima, chuva de pedras. Oitava, gafanhotos. Nona, trevas, aqueles dias de trevas. E a 10ª, morte dos primogênitos. Isso mesmo. Todas essas coisas aconteceram para que o plano de Deus fosse cumprido e para que Deus fosse glorificado naquele momento. E eu também hoje quero explicar para vocês o que significa essas cores aqui, ó. Porque algumas pessoas que assistem às lições não sabem ainda. Então eu vou explicar. O primeiro, o amarelo. Quando eu vejo o amarelo, eu lembro de uma coisa muito legal. Sabe o que é? As ruas de ouro do céu. Sabia que lá no céu não tem nenhuma sujeirinha? E as ruas são de ouro? Imagina se as ruas do nosso bairro fossem de ouro. Vocês acham que ainda existe alguma? Eu acho que não, porque ia ter gente que ia roubar, né? Pois é, mas lá no céu não tem tristeza, não tem pecado, não tem nada que é errado. Lá não tem tristeza, não tem sujeira nenhuma. E sabe quem mora lá? Deus mora no céu. Olha que legal! E Deus é santo, Ele não faz nada de errado. Mas tem uma coisa que não pode entrar no céu, é o pecado. Essa cor aqui representa o pecado, representa o nosso coração sujinho. Nós já nascemos com o pecado e o pecado nos afasta de Deus. Nessas lições eu tenho falado sobre isso, que o pecado nos deixa longe de Deus, nos afasta de Deus. Mas Deus teve um plano perfeito para que você e eu, nós não ficássemos separados de Deus para sempre. Ele mandou o seu Filho Jesus, como nós vimos hoje, e que aquele cordeirinho representava o Senhor Jesus. E quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, cremos que só Ele pode nos livrar do pecado, o nosso coração fica limpinho. E aí, depois que o nosso coração fica limpinho, nós precisamos ter uma nova vida, nós precisamos crescer. E o verde representa o crescimento. Uma plantinha é verde, né? E para a plantinha crescer, o que precisa? Você precisa regar, ela precisa de sol. Então, é da mesma forma, quando a gente crê em Jesus, para a gente crescer em Jesus, nós precisamos ler a Bíblia, que é como Deus fala com a gente. Nós precisamos orar também, que é a forma que nós podemos falar com Deus. Nós devemos ir para uma igreja também. Nós precisamos falar também para as outras pessoas o que aconteceu com a gente, que Jesus limpou o nosso coração do pecado. Então agora vocês entenderam o que cada cor quer dizer? O amarelo, que representa o céu, o preto, o pecado, o vermelho, o sangue de Jesus, o branco, o coração limpinho e o verde, o crescimento. Espero que vocês tenham entendido e que essa verdade seja sempre no coração de vocês. Eu queria orar agora para a gente encerrar, certo? Então vamos fechar os olhinhos? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós temos aqui, mesmo estando distantes, mas esse momento de aprender a Tua Palavra. Quero te pedir que eles possam ter realmente aprendido cada coisa que foi dita, Pai, e que o Teu sangue, ó Deus, o sangue do Teu Filho Jesus, possa limpar esses coraçõezinhos, ó Pai, mesmo sendo crianças,
todos têm pecado, Pai, que eles possam entender essa verdade. Te agradeço por esse momento aqui. Em nome de Jesus, amém. E é isso, crianças. Ainda nós vamos ter mais aulas sobre o povo de Israel, sobre o que aconteceu com eles. E eu espero que vocês estejam super atentos ao que nós vamos aprender, tá? E também na próxima semana nós teremos um novo versículo para aprender. Olha que legal! Então, até a próxima aula. Tchau!